Boa noite a todos. E nessa live hoje eu quero considerar com você a respeito de como o homem foi formado. Veja bem, Deus criou o homem do pó da terra, não foi? Ele fez o homem com pó, com barro, moldou ali o ser humano. E a palavra de Deus disse que ele soprou o espírito que dá a vida nesse corpo. No momento que ele sopra o espírito, o homem se torna alma vivente, ou seja, com todos os sentimentos, emoções, para conviver nesse mundo. Quando Deus criou o homem, Deus falava com o espírito do homem todas as informações e as orientações que Deus transmitia para o ser humano, passava pela alma sem nenhuma objeção e chegava no corpo. E através dos 5 órgãos dos sentidos, o homem se comunicava aqui com a matéria, com a parte física. Quando entra o pecado no ser humano, e você tem que entender que pecado ali é uma pessoa. A Bíblia fala muito, principalmente em Romanos, os primeiros 8 capítulos ali de Romanos, a Bíblia fala muito em pecado e pecados. Ela separa pecados dos pecados. Você comete pecados porque dentro da sua alma tem a fonte de todos os pecados, que é o pecado. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem decidiu andar por si, o inimigo, a serpente, o diabo, Satanás, que é tudo uma coisa só, possuiu a alma do ser humano. Deus fez o homem com espírito, alma e corpo. Certinho? O espírito é o que dá vida ao ser humano, mas também que se relaciona com Deus. No momento que ele pecou, ele perdeu toda essa comunhão, esse relacionamento com Deus. E todos os filhos de Adão e Eva nasceram descendentes de Adão e Eva. Veja bem, o homem não nasceu para morrer, o homem não nasceu para ficar enfermo, Deus não fez o homem para viver aí sofrendo, cheio de enfermidades, cheio de tantos problemas que a humanidade tem, fome, tudo isso. Deus não fez isso. Mas o inimigo, ele possui a alma do ser humano. Então, toda a descendência, todos os seres humanos, nós somos descendentes de Adão e Eva. E com isso veio o quê? Veio morte, veio maldição, veio enfermidade, veio tudo que não presta. Nós estamos em 2019, quantas e quantas e quantas enfermidades não tem cura. E se tem, é um problema. Entendeu? A maioria das enfermidades, né, são enfermidades terríveis. Mata mesmo. E o ser humano hoje não vive a média de um brasileiro hoje viver. Se ele cuidar bem, ele pode passar dos 90. Mas a média está em torno de 70, 75, chegando aos 80, não passa disso. Então veja bem, você precisa compreender o que Deus fez por nós. Tem muitos versículos na Bíblia que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, mas isso não acontece com você. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Está cheio de gente morrendo aí de dor, de enfermidade, de tristeza, de tudo quanto há, não é verdade? Mesmo assim,
Jesus levou. Então o que está acontecendo? Aonde a igreja está errando em ensinar os seus membros a tomar posse daquilo que Deus nos deu. Então, quando o pecado entrou no ser humano, o espírito do homem, ele perde toda a comunhão, relacionamento com Deus. E aí o homem vai viver como, irmão? O homem vai viver de acordo com as suas emoções, né? Inspirado pelo inimigo aí. Por isso que está essa anarquia toda aí. Sofrimento de tudo quanto é jeito, e pessoas morrendo, e pessoas sendo destruídas e por aí afora. Mas quando Jesus veio, que é o plano de Deus para a humanidade, o que Jesus fez? Ele veio, ele nasceu aqui na terra, passou 33 anos aqui e morreu, sem pecado. Ali na cruz do Calvário, ele substituiu, preste atenção nisso, ele se fez pecado, ele morreu no nosso lugar. Só ele poderia fazer isso porque ele não tinha pecado. Então veja bem, ao terceiro dia ele ressuscitou, não foi? Ao terceiro dia Jesus ressuscita, ele passa aqui na terra durante 40 dias, preste bem atenção no que eu vou ensinar a vocês aqui hoje. Ele passa 40 dias aqui na terra, ensinando os seus discípulos. A Bíblia chega a dizer que ele apareceu de uma só vez para mais de 500 pessoas. E depois ele volta para os céus. E a Bíblia diz que ele está sentado no trono, à direita de Deus Pai. Mas ele faz o quê? Ele morre, ressuscita e aí? Ele envia o Espírito Santo de Deus. Para que isso? Por que eu necessito do batismo no Espírito Santo? Eu vou separar algumas coisas aqui para você compreender isso. 120 pessoas estavam ali no dia de Pentecostes. Não foi? 120 pessoas estavam ali no dia de Pentecostes. Eles ficaram 10 dias orando, buscando a presença de Deus, estudando a palavra, até o dia do Pentecostes, que é 10 dias depois, 40, Jesus estava aqui, mais 10, 50, Penta, era a festa do Pentecostes. Morte e ressurreição, você conta 50 dias, era a festa do Pentecostes. O Espírito Santo desce, você observa que todos estavam reunidos no mesmo lugar, é o que está escrito em Atos. De repente, eles perceberam um vento muito forte, que penetrou dentro de um cenáculo, que é uma sala muito grande. E observa que esse vento muito forte, no momento que esse vento chega, que o vento também é uma figura do Espírito Santo, desce sobre os 120 umas línguas como que de fogo. E todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então existem pessoas que entendem assim: não, eu senti um calor, eu fui batizado no Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Eu senti arrepio, eu senti uma alegria, eu senti um quebrantamento. Você pode até sentir isso. Mas o batismo no Espírito Santo começa quando a língua do Espírito desce primeiramente você. Você transborda em línguas, esse é o sinal que você foi batizado no Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nesse exato momento, o que acontece? Nesse exato momento, o nosso espírito que estava morto nos seus delitos e pecados, está lá em Efésios 2:1, Efésios 2:5, o nosso espírito recebe a vida de Cristo, que é o mistério que o apóstolo Paulo fala. Cristo em nós, a única esperança de você viver uma eternidade na glória,
é passando por essa experiência. O Espírito Santo faz de cada um nesse momento o seu templo. Nos tornamos filhos de Deus e o reino de Deus é implantado em nosso espírito. Foi o que Jesus Cristo falou. Quando o demônio sai, o reino de Deus é chegado até vós. Ele falou isso para Nicodemos também. Se você não nascer de novo, você não tem o reino de Deus. Então, essa é a experiência de salvação. Você agora se tornou filho de Deus, o reino de Deus está no seu espírito vivificado. Você é filho de Deus, o reino de Deus está no seu espírito e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Parou por aí? Não, irmão. Deus salvou o nosso espírito. O inimigo que viveu, que comandou, que inspirou a nossa alma durante toda a nossa vida sem Cristo, ele vaza dali, mas ele deixa o que na alma? Uma fortaleza, irmão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4, 5, 6, ele fala que a nossa luta é espiritual, porque nós temos que destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Então, na nossa alma, irmão, que a psicologia, a psicanálise chama de id, que é o inconsciente, lá dentro. Porque nós temos a parte consciente, não é? Freud, que é o pai da psicanálise, fala muito disso. Nós temos a parte consciente, que é o ego. Mas nós temos também uma parte inconsciente, que ele chama de id. Esse id, a Bíblia chama de alma profunda, aonde ficam as fortalezas do inimigo. Freud chega a dizer, presta atenção nisso, que esse id é impenetrável. É o que governa o ser humano. Está lá no fundo da alma. Então você tem angústia, não sabe por quê, medo, revolta, temor, enfermidade, um mundaréu de coisa que não presta. Está lá dentro. Está lá dentro. E como é que eu vou acessar essa minha alma? O meu espírito está salvo. Eu me tornei filho de Deus. Mas Deus não quer que você fica sofrendo a vida inteira. Ah, quando eu for para o céu. Não, irmão. Você tem que viver o céu aqui. A palavra de Deus diz que você vai comer o melhor dessa terra. Nós temos, irmãos, 8.810 promessas que já nos foram dadas. Entendeu, irmãos? Todas as bênçãos já nos foram dadas. Agora eu quero ensinar algo para você que você tem que colocar em prática. Então nós fomos batizados no Espírito Santo. Para quê? Para falar em língua? Não é bem isso, né, irmão? Lógico, se você é batizado, você fala em língua. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 16 e no versículo 17 de Gálatas, olha o que o apóstolo Paulo fala. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, da alma. Porque a alma luta contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo luta contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que você quer. Então há um domínio na nossa alma do inimigo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele quer mudar a sua vida e remover da sua alma todas as fortalezas que o inimigo construiu para te entristecer. Porque a partir do momento que você se torna um filho de Deus, fique com medo dessa história. Eis que o diabo vai acabar com a tua vida. Larga a mão disso. Não vai. Filho de Deus, o diabo não acaba. A não ser que você dê a ele direitos legais. Porque o diabo anda em derredor. Em derredor. Procurando o quê? Procurando uma brecha
procurando um direito que você dá a ele, para ele entrar e bagunçar com a tua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele trata da batalha espiritual dos filhos de Deus, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz que o inimigo lança dardos, setas venenosas. O que é isso? Pensamentos, irmãos. Então ele lança pensamento. Se você absorver esse pensamento, esses pensamentos se tornarão em sementes, e aí o inimigo vai plantar coisa dentro de você. Dúvida, incredulidade, medo e por aí afora. Mas como é que eu ando pelo Espírito? Né? Essa é uma boa pergunta. O que eu tenho que fazer para andar pelo Espírito e destruir todas as armas do inimigo? O que eu tenho que fazer? Bom, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o quê? 9 dons espirituais. Para quê? Para nos capacitar e nos dar condições, são armas que o Espírito Santo coloca em nossas mãos, para nós destruirmos as armas do inimigo, porque nós não vemos o inimigo, a gente não sabe como ele está trabalhando. Então veja bem, são 9 dons espirituais. O primeiro dom espiritual é sabedoria. Então eu não sei como decidir, eu não sei como agir, então o que eu faço? Eu oro em línguas, oro a Deus, oro no Espírito, para que o Espírito me dê sabedoria. E o que vai acontecer? Eu vou receber sabedoria e eu vou tomar uma decisão, mas acontece que na minha alma tem alguma coisa que quer impedir que eu receba a sabedoria, porque no meu espírito eu já tenho os 9 dons, mas para chegar até aqui, irmão, para chegar até na minha vida, para mim tomar decisão, na minha mente consciente, para lidar com esse mundo material, tem necessariamente que passar pela alma. Nada, irmão, chega até o nosso homem, o nosso físico, se não passar pela alma. E essa é a luta do diabo. Você não vai conseguir nada se você não salvar a sua alma. Mas vamos chegar lá. Então quando eu oro, presta atenção nisso, quando eu oro em línguas, pedindo sabedoria, o dom da sabedoria, que é um instrumento que Deus já nos deu logo que fomos batizados no Espírito Santo, a fé, presta atenção, que é um outro dom, ela movimenta. No momento que ela movimenta, aquela fé que você sabe que algo está acontecendo, ela vai remover da sua alma toda essa linguagem do inimigo. Ela vai retirar aquelas frases que certamente você ouve, não vai dar certo, você não nasceu para isso, não é bem assim. Quando a fé movimenta, aí você toma decisão, porque aí passa. E aquelas armas que o inimigo estava usando, que está na nossa alma, ou estavam na nossa alma, é substituída pela credulidade, pela certeza, pela intrepidez, pela vontade, pela decisão. Você está compreendendo? Outra coisa, segundo dom, ciência. O que é ciência? Eu preciso de uma revelação. Eu preciso que Deus me revele o que eu devo fazer, como eu devo agir, porque só o Espírito Santo pode trazer revelação. Então eu começo a orar em línguas, pedindo ao Senhor que me dê essa revelação. No momento, isso você vai orando e o Espírito Santo vai te dar, porque está dentro de você. Aí a fé movimenta tudo aquilo e a revelação passa e você recebe aquela revelação de Deus. E aí você vai tomar as decisões corretas.
Terceiro dom é a fé, que faz isso tudo dentro da gente. Nós temos também um dom que é conhecido como dom de cura. Por que eu preciso desse dom de cura? Veja bem, Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Mas as enfermidades estão aí. Estão ou não estão? Por quê? Porque esse dom da cura precisa passar pela alma. E a fé precisa, né? A fé vem. Presta atenção nesse versículo. A fé vem, ou seja, a fé se manifesta quando eu ouço uma palavra revelada do Espírito Santo. Você compreendeu? A fé só vai se movimentar, a fé vem quando eu ouço uma palavra revelada do Espírito Santo. Então eu estou orando ali em línguas, pedindo a cura, Senhor, eu preciso. Aí manifesta a cura. E também, se você continuar orando, o Espírito Santo vai limpar toda semente de enfermidade que está ainda dentro da sua alma, para você ter 100% de cura e tomar posse em 100% do que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário em relação à enfermidade. Você está compreendendo? A Bíblia também diz que nós temos, isso está em 1 Coríntios 12, os dons, que também nós temos um outro dom, que é conhecido como milagres. Você precisa de um milagre na sua vida? Preciso. Eu preciso de milagre na minha vida X, no meu trabalho, para estudar, eu preciso de milagre. Gente, eu preciso de milagre para todo lado. Mas eu tenho um dom espiritual que está no meu espírito, que está ali, esperando você orar. E aí eu oro em línguas, porque a língua, irmãos, é a base para a manifestação de todos os dons. Por isso que não tem no 1 Coríntios capítulo 12, não tem dom de línguas. A língua é a manifestação. Quando você ora em línguas, você ora de fato. Você está orando o idioma de Deus. Você está ali orando. E aí você precisa de milagre. E você coloca aquela situação diante de Deus. E diz, Senhor, eu preciso do milagre. Eu preciso do milagre. Vai orando, e vai orando em línguas. De repente. Entendeu, irmão? De repente. A fé, que é o que vai movimentar tudo isso, manifesta. E aí a revelação vem. E aí passa pela alma, remove da alma qualquer luta que o diabo quer, porque o diabo não quer que Deus se manifeste, o diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você ore em línguas, evidente, porque a derrota dele é justamente isso. Entendeu? E aí o milagre vai acontecer. Mas tem mais um dom, profecia. Não estou falando de ministério profético, estou falando de profecia. O que é profecia? Quando Deus fala com você, olha, diretamente do trono de Yahvé, você diz, Deus, eu preciso, o Senhor fala comigo. Irmão, o que nós precisamos hoje na nossa vida é uma palavra de Deus. É ou não é? Uma palavra revelada de Deus. E aí você ora, Senhor, fala comigo, traz revelação, fala comigo. No momento que Deus fala com você, esse dom de profecia, ele vai ser tocado. Vai ou não vai? Vai. E aí a fé faz o quê? A fé movimenta. Passa pela alma, chega até você. E o milagre acontece. E a profecia vai acontecer. Eu preciso também de discernir espírito. Quantas vezes vem tantas coisas em cima de você, você não sabe que espírito é esse, né, irmão? Certamente você já sentiu assim, quando você foi na casa de alguém ou algum ambiente, parece que o teto está apertando você para baixo. Não é verdade? Parece que o teto está espremendo você. Isso é discernimento de espírito, irmão. Você conversa com uma pessoa, ela começa, presta atenção nisso, ela começa a falar mal dos outros, começa a criticar.
o ambiente pesa. Não pesa? Porque isso vem do diabo. É espírito maligno. Eu preciso de discernir quem está por volta de mim, o que está por atrás das pessoas, quais são as motivações das pessoas, o projeto que o diabo tem, porque ele vai usar pessoas, né, irmão? Então eu oro a Deus para que Deus me dê o quê? Discernimento de espírito. Para mim não ficar engolindo tudo sem saber de onde vem. Não é verdade? Quando você deseja isso, você tem que fazer isso todo dia, orando pelos 9 dons. Pela manifestação dos 9 dons na sua vida. E aí, o que acontece? No momento que esse dom começa a se manifestar, a fé vem, ó, a fé vem e vai realizar isso, e vai te revelar. Com isso a alma vai sendo ganha, vai sendo salva. Mas tem também outro dom, que é diversificação de línguas. Você sabe o que é isso? Você está orando, de repente está aquele ambiente mais profundo, você ora meia hora, 1 hora, de repente. A minha experiência, sabe qual que é, irmão? Esse dom de diversificação de língua, ele manifesta depois de 1h30 que você está orando em língua. Pelo menos comigo é assim, demora um tempo. Às vezes vai de uma vez, mas normalmente demora mais de 1 hora, 1h30 que eu estou orando em línguas. Entendeu? E aí, irmão, a diversificação de língua, o que é isso? Níveis de comunhão e relacionamento, intimidade que você está estabelecendo com Deus. E aí, irmão, a hora que você chega nesse ponto, você nem quer sair mais da presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu tenho que escrever, eu estou escrevendo, estou concluindo o 2º livro, que é a substituição de paradigmas pela salvação da vossa alma, eu não escrevo nada. Mas no outro dia, tudo aquilo que eu precisava escrever já vem revelado. Entendeu? Porque esse momento de comunhão profunda no trono de Yahvé, você tem que estabelecer isso, é onde Deus vai falar com você. E a interpretação de língua também. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz, no versículo 13, ele diz que eu tenho que pedir a interpretação da língua para me saber o que eu estou orando. Aquele que ora em língua, peça também que Deus revele, que interprete. Também outras pessoas que estão orando em língua para você saber se aquela língua vem de Deus, o que está dizendo, o que não está dizendo. Entendeu? Para você não ficar aí boiando aí no meio de tanta coisa que anda acontecendo. Por isso, nós recebemos os 9 dons. Agora, para nós. Agora, para você. E o que mais a gente vê é isso. Ministrar para outras pessoas. Ter revelação, visão. Você tem que ter ministério. Lá 1 Coríntios, capítulo 12, está muito claro. Aí você, como ovelha, vai orando, vai crescendo. E aí você vai deixar de ser ovelha para ser um ministro nas mãos do Senhor. Aí sim, aí você vai ser separado, você vai ser consagrado, aí Deus vai usar você, para você, os dons para você e também para as outras pessoas. Veja bem, a fé, ela só vai crescer, Deus só vai aumentar a nossa fé se eu salvar a minha alma, se eu fizer isso. Se eu fizer isso. 1 Pedro, capítulo 1, Jesus, Lucas 21, 19, ele falou, Tiago falou, Pedro falou, Paulo falou sobre salvação da alma. Pedro diz assim, alcançando o fim da vossa fé, e eu orei muito para saber o que significava o fim da vossa fé, limite, teto. Alcançando é um projeto que você tem que ter. Alcançando a fé sem limite. Olha aí. Porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Sem a salvação de alma não tem isso. Pedro diz, alcançando o fim da vossa fé, salvando a vossa alma. Porque preste atenção nisso.
você não vai receber nada, o inimigo não vai sair da salvação. Você pode fazer campanhas para fazer o que você quiser. Para fazer o que você quiser. Você pode orar o resto da sua vida. Se você não começar, preste atenção, se você não começar a orar com entendimento, e se você não for batizado no Espírito Santo, então você já está fora de tudo, tem que expulsar demônio de você, salvação, aí já é outra coisa. Então veja bem, você começa a orar em línguas, aquilo que está, as fortalezas que o inimigo estabeleceu na nossa alma. Nós acabamos de ler essa guerra que há entre carne, irmão. Quando a Bíblia fala em carne, fala em alma. Não é a mão, o músculo, o intestino, o coração. Ele não está falando disso. Está falando da alma. A salvação da alma implica em você ter fé. Se você não fizer isso, você não vai ter fé. E se você não tiver fé, você está lascado. Você vai sofrer pra caramba nessa vida. Você pode até ser salvo, irmão. Mas uma pessoa que Deus não fala, você não fala com Deus, Deus não muda a tua história, as portas não vão abrir, você não vai conhecer milagre na tua vida, as fortalezas do diabo vão estar ali, ó, dominando você. Eu quero concluir com você uma coisa. Sábado nós vamos ter uma reunião, vou ter uma reunião com os pastores, nós vamos estabelecer algumas coisas muito importantes para que você possa desenvolver a vossa salvação. Você precisa, se você não pode segunda, quarta, sexta na igreja, mas você pode domingo, eu acredito que se você mora perto da igreja ali, você pode ali tirar um horário de oração e tudo, porque se você não fizer isso, o inimigo vai dominar você. Você não vai ter fé sem salvação de alma. Por que eu digo isso? Porque está escrito na Bíblia. Sem a salvação da alma, não há fé. O apóstolo Pedro fala isso muito claramente, o apóstolo Paulo. E aí é todo dia você com angústia, você com depressão, você com porta fechada e aquela coisa, mas eu sou batizado no Espírito Santo. Tudo bem, mas você tem que colocar em prática. Agora os pastores não podem orar em língua no seu lugar. Então, irmão, na igreja, o culto mais importante é de oração. A palavra vai trazer o quê? Vai trazer segurança, vai mudar a tua vida, o inimigo vem lá com uma coisa, você tem a palavra, que é o nosso escudo, a nossa defesa, e eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que estudar a palavra, praticar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, a oração em línguas e oração também para manifestação dos 9 dons na minha vida, eu tenho que fazer isso todos os dias, porque senão, irmão, o inimigo vai subir em cima de você e de espora e vai dominar a tua vida. Aí a pessoa, eu vou na campanha, não sei do que. Pode ir na campanha, na campainha, você pode não se quiser. É maldição. Meu irmão, se você tem a semente divina, se o reino de Deus está dentro de você, Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está escrito ou não está? Fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então esse negócio de quebra de maldição, vamos orar agora para quebrar a maldição do centro das coisas. Larga a mão disso. Se você é batizado no Espírito Santo, o diabo não vai agir mais na sua vida. Agora eu preciso remover essa fortaleza, esse ninho de incredulidade, de dúvida, de enfermidade, de tudo quanto é coisa que ele deixou. Porque senão, irmão, qual é o objetivo de Deus nos dar 9 dons? Para quê? Tem pessoas que falam assim, aquele irmão tem um dom disso. Não, irmão, nós temos os 9. Ele vai manifestar de acordo com a necessidade.
Se você precisa de cura, ore em cima disso. Se você precisa de sabedoria, se você precisa de uma revelação, de milagre. Não é isso? Discernimento de espírito, são 9. Agora, na verdade, irmão, você tem que orar todos os dias por todos os 9 dons. Agora, a pessoa, irmão, funciona assim na igreja. E o diabo tem levado uma vantagem enorme nos cristãos. Vai num culto de oração para você ver a quantidade de pessoas que estarão lá. Vai num culto de estudo bíblico para você ver a quantidade de pessoas que estão lá. Por que eles não vão? Porque eles acreditam que não serve para nada. Vai lá num culto, fala, tem um irmão que não tem língua e fala. Tem um irmão que vai enfiar fogo não sei aonde. Tem um irmão que não... vaza gente. Não é assim? Só que isso aí é mentira. Essa não é a Bíblia que nós temos. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Entendeu? Esse negócio de levar pau para casa, levar copo d'água para casa, levar toalha, levar água milagrosa, levar não sei o quê, isso não está na Bíblia. Você está entendendo? Qual é a Bíblia desse povo? Eu não sei que Bíblia que é esse povo. Porque na nossa Bíblia não está isso. Na nossa Bíblia está isso que eu estou te ensinando. Que eu falo e te mostro os versículos. Então, a partir de hoje, você quer ter uma fé sem limite? Quero. Você quer viver o melhor dessa terra? Quero. Você quer acordar abençoado, sem enfermidade, feliz, com vontade de entrar na presença de Deus, com todos os projetos de Deus sendo realizados em sua vida? Você quer isso? Quero. Então comece. Comece, irmão. Porque não adianta, irmão. Se você não partir para cima, não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. A minha conversão foi em 1978. Setembro de 1978. Logo no início de setembro. Eu não marquei a data, mas logo no início de setembro de 1978. As igrejas não eram desse jeito não, irmão. As igrejas não eram assim não. Era fogo puro, meu irmão. E Deus falando e todo mundo cheio do Espírito. Era uma maravilha. Aí veio, essa liderança foi morrendo. E aí entrou outras, né? Que transformou a palavra de Deus num balcão de toma lá da cá. E o cara quer ficar rico, vai para a igreja. E na verdade isso é mentira. É isso? Mudaram a Bíblia. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, se você vê uma pregação como eu estou fazendo aqui, é a coisa mais difícil, meu irmão. É assim, vem aqui, ganha dinheiro, fica rico, não sei o quê, e você sabe que isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Irmão, nós vamos viver o último avivamento dessa terra. Eu vou estar viajando para o mundo inteiro, irmão. Você pode ter certeza disso. E Deus vai trazer um grande avivamento. Agora você da comunidade, vocês que me acompanham, vocês têm o melhor. Eu acho que você devia dar um pouquinho mais de valor nisso e partir para cima. Começar a tomar posse em tudo aquilo que Deus já te deu. Agora a única maneira de você possuir o que Deus te deu é você colocar em prática. Você quer que Deus fale com você. Você quer que haja manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas você é uma prasta. Você só quer comer, dormir e falar dos outros e não quer fazer nada. Aí não acontece nada, meu irmão. Entendeu? Irmão, em 1978, aí que começou o grande avivamento. As igrejas tradicionais foram diminuindo. Por quê? Porque entrou o avivamento. Então aquelas igrejas tradicionais que não aceitam o Espírito Santo foi quase que acabando. Por quê? Porque não é de Deus. Ué, a igreja sem o Espírito Santo, de quem que é essa igreja? Sei lá de quem que é. Por quê? É o que Deus disse para Nicodemos. Se você não nascer de novo, se você não tiver o Espírito Santo, você não herda o reino de Deus. Essa é a igreja. É a igreja cheia do Espírito Santo. Agora, você tem que ir para a igreja.
Amanhã tem culto, não tem? Tem. Vai para a igreja, meta o joelho no chão, começa a orar, a buscar a direção de Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Lógico, você sabe por que você está passando isso? Porque você não libertou a sua alma, você não salvou a sua alma, é por isso. Agora o pastor não pode enfiar a mão lá na sua alma, a gente nem sabe como é que faz isso. Mas a gente sabe ensinar você. Faça isso, busque a palavra, vai orar. Irmão, você sabe qual é a maior arma que Deus nos deu contra todas as armas de Satanás? Santificação. O que é ser santo? Santificação. Oi, eu estou santo, né? Eu estou aí de terno, gravata. Não é isso não, mano. A santificação é você não ter nada na sua alma que o inimigo possa usar. Sabia disso? Porque Jesus Cristo vai apresentar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, santa. Eu tenho que orar em línguas, buscar os dons espirituais para que eu possa ser instruído, orientado. É isso que o apóstolo Paulo diz, guiado pelo Espírito. Andar pelo Espírito é desse jeito, não tem outra maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Terça-feira nós temos mais uma live. Sábado, irmão, eu vou estar em São Sebastião do Paraíso. Eu vou estar ali à tarde, ali no refeitório da Duzane, de 2 às 16, das 16 às 18. À noite, lá no São Judas Tadeu, no sábado, vai ter o encontro com jovens. E eu acredito que seria muito bom você participar. Amém, irmão? Vou ter reunião com os pastores das 14 às 16, ali no Jardim Planalto. Então vai ser um dia muito bom. Aí depois de terminar tudo, ainda eu volto para Poços de Caldas. As inscrições no Betel, o Betel vai ser uma bênção. Porque, irmãos, eu já participei de reunião de oração que descia fogo do céu, meu irmão. Lá em Goiânia tinha uma chácara, tinha uma mangueira, aquelas mangueiras antigas, aquelas mangueiras grandes. Ficou inteirinha, cheia de fogo. E Deus abriu os olhos de muitas pessoas. E os anjos estavam ali no meio. Hoje não tem mais isso, irmão. Hoje não tem mais isso. E por que isso não pode mudar? Se nós realmente começarmos a buscar Deus, dentro do que a palavra orienta, o grande avivamento vai chegar e as coisas vão ser mudadas. Amém? Que Deus te abençoe. E até terça-feira, com a nossa live às 20 horas, né? Terça e quinta-feira às 20 horas. E que Deus te abençoe.